Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 6 livros para investir melhor. Esses 6 livros foram os que, na minha opinião, mais contribuíram para a minha formação como investidor. Eles contribuíram para a minha base, para a minha filosofia de investimentos. Então é por isso que eu vou falar um pouco sobre cada um deles, para que de alguma forma eu possa contribuir para a sua jornada como investidor. E o primeiro livro não podia deixar de ser O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse livro aqui ele é muito tradicional. Esse livro foi o que o Warren Buffett leu quando tinha 19 anos e fez o Buffett deixar de fazer operações de curto prazo. Se você ler A Bola de Neve, que é o livro da biografia de Warren Buffett, você vai ver que ele não tinha uma filosofia do value investing, do investimento em valor. E foi a partir desse livro que houve uma virada de chave na vida do maior investidor do mundo. A diferença entre investimento e especulação. Ele vai te mostrar quando que pagar um preço acima do que algo vale deixa de ser investimento. E quando você paga com alguma margem de segurança mais barato do que algo vale, você pode estar fazendo investimento. É claro que não é só isso que vai definir o que é um investimento e o que não é um investimento. A definição de investimento que ele dá nas primeiras páginas do livro é que o investimento é a operação que, a partir de uma análise profunda, permite a garantia do principal e um retorno adequado. Esse livro é um que as pessoas falam que está ultrapassado, assim como tudo o que acontece no bull market, as pessoas falam que tal investidor está ultrapassado, que agora é diferente, que dessa vez algo incrível vai acontecer de diferente. Então muitas vezes as pessoas subestimam esse livro, falam que ele não vale mais a pena, que ele é muito antigo, e a minha recomendação é que você leia do começo ao fim e deixe esse papo de que o livro está desatualizado para trás. É claro que nunca nos investimentos você vai usar uma única obra para basear a sua filosofia. Você tem que saber aproveitar um pouquinho de cada obra para construir a sua própria filosofia de investimentos. Outra coisa muito importante desse livro é que ele traz a figura do senhor mercado. O senhor mercado seria uma figura que ora está muito otimista e ora está muito pessimista. E por conta disso acaba às vezes pagando muito caro em algumas ações e às vezes deixando as ações a preço de banana. E ele te mostra a diferença entre preço e valor. Porque não é porque algo está muito caro ou muito barato que o valor daquela coisa acompanha o preço. Então, esses dois ensinamentos são os mais importantes do livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que é o pai do value investing. E o próximo livro dessa lista é o Common Stocks and Common Profits, do Philip Fisher. Em português, esse livro está traduzido como Ações Comuns, Lucros Extraordinários. E aqui tem uma coisa interessante. Common não é comum, é ordinário. Então seriam ações ordinárias, lucros extraordinários, o que faz muito mais sentido. Porque nos Estados Unidos a gente tem aquela figura da ação ordinária e da preferencial, só que é diferente do Brasil. Nos Estados Unidos a preferencial ela tem um tom muito mais pejorativo do que a gente comprar uma Itaúsa 4 aqui, por exemplo. Comprar uma ação preferencial no Brasil é ok, enquanto nos Estados Unidos acaba que é um grande problema. Esse livro aqui ele é muito importante porque ele vem para suprir uma coisa que é deficiente no investidor inteligente. Esse livro aqui ele fala muito da qualidade das empresas, do que as empresas podem fazer para serem melhores e, portanto, trazerem mais retorno aos seus acionistas no longo prazo. Tem até uma brincadeira que o Buffett faz, que ele é alguns por cento investidor inteligente e alguns por cento ações comuns, lucros extraordinários. Então, é aquilo que eu disse, não é que o investidor inteligente está defasado, mas a gente tem que unir ele com outros livros para que a gente possa formar uma boa filosofia de investimentos. Então nesse livro aqui você vai aprender muito sobre o método Scuttlebutt, é uma coisa bastante interessante. Sabe quando a gente ouve falar sobre uma empresa, a gente é cliente de uma empresa e vê que ela é boa, vê que ela é ruim, tem um primo ou um parente que trabalha naquela empresa e a gente consegue saber se ela está indo bem ou se ela está indo mal? Esse é o método Scuttlebutt, que fala bastante nesse livro, é bastante interessante para você estar antenado no mundo à sua volta para poder fazer bons investimentos. E não é estar antenado olhando notícias, mas sim vendo as empresas no dia a dia, na economia real. E o terceiro livro que eu indico é o Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin.
Esse livro aqui, se você nunca leu um livro de investimentos, eu recomendo que esse seja o primeiro. Esse é um livro bastante interessante porque ele foi escrito por um investidor e jornalista. Então ele tem uma maneira bastante peculiar de mostrar como o mercado financeiro funciona. Ele mostra a figura do especulador, do manipulador, do investidor institucional, do investidor pessoa física e muitas outras coisas. Então, as duas contribuições mais importantes desse livro são o foco no dividendo, o foco na renda passiva. A estratégia do Luiz Barsi está muito próxima desse livro. Então aqui você vai ver a importância do dividendo e algumas métricas para poder investir bem com os dividendos. E a outra coisa bastante importante é que ele vai mostrar bastante como funciona o mercado, como funcionam as corretoras, como funcionava na época em que a bolsa era pelo telefone e pelo grito. Então é um livro que vale bastante a pena pela história e pela questão dos dividendos. E o quarto livro dessa lista é do grande investidor Peter Lynch. O livro se chama O Jeito Peter Lynch de Investir. Em inglês, essa obra está como One Up on Wall Street. Esse livro é bastante interessante porque ele fala bastante sobre o método do próprio Peter Lynch. Uma coisa bastante diferente de todos os outros investidores é que o Peter Lynch ele tinha mais de 1000 ações na sua carteira, enquanto o Buffett fica com suas 15, 20, outros investidores ficam com 5, 6 ações, como é o caso do Philip Fisher. O Peter Lynch tinha diversas ações em seu portfólio e mesmo assim seguia uma filosofia de investimentos próxima desses outros grandes investidores. Uma coisa bastante interessante desse livro é que ele fala pra gente buscar aquela ação que tá meio pra trás, assim, que ninguém dá muita atenção, aquela ação que tá fora dos holofotes. Ele diz que se a gente conhece algum setor, se a gente tem alguma noção de algum setor específico da economia, a gente tem uma vantagem competitiva em relação aos outros investidores. Porque com isso a gente consegue ter uma noção de como aquela empresa está indo, como será o futuro dela e se suas ações estão num preço ok para sua compra. Outra coisa interessante do livro é que ele classifica as empresas em 6 tipos diferentes, como as de crescimento rápido, lento, ativos ocultos ou também aquela empresa em recuperação. Ele também dá métricas para a gente analisar cada tipo dessa empresa para colocar no nosso portfólio. Porque quando a gente compra uma empresa que está em recuperação e uma boa pagadora de dividendos, nós devemos nos enquadrar a cada uma delas e esperar resultados diferentes de cada uma delas, porque elas estão em cenários completamente distintos. Então esse livro ele tem muito mais do que eu já disse e é uma excelente pedida para você, investidor. E o quinto livro dessa lista é O Jeito Warren Buffett de Investir, que ao contrário do livro do Peter Lynch, O Jeito Peter Lynch de Investir, que foi escrito pelo próprio Peter Lynch, esse livro não foi escrito por Warren Buffett, foi escrito por Robert Hagstrom. Então nesse livro ele tenta passar a filosofia de investimentos do Warren Buffett e ele também passa um histórico dos investimentos do Warren Buffett. E se você não leu O Investidor Inteligente, o Common Stocks and Common Profits, bem no comecinho desse livro você vai ter uma passadinha sobre os conceitos desses dois livros. É bastante interessante esse livro porque ele mostra toda a trajetória do Buffett investindo nas empresas. E é bastante interessante que, apesar do Buffett ter uma filosofia bem sólida de investimento em valor, as suas compras de ações elas não são óbvias como parecem. Então, às vezes você está lendo o livro e você fala assim, nossa, por que ele comprou tal empresa? E aí vem uma explicação que faz todo sentido, mas que não é algo trivial. Então esse livro é bastante interessante para você entender um pouco mais a cabeça do Warren Buffett e também os investimentos que ele fez ao longo da vida. E o sexto e último livro dessa lista é o livro de investimentos mais denso que eu já li em toda a minha vida. É Aprendizado Linha por Linha. E ele não podia ser diferente, são os ensaios de Warren Buffett. Uma curiosidade é que o Buffett nunca escreveu um livro em sua vida, mas esse livro aqui é o mais próximo do que pode ser um livro escrito por Warren Buffett. Ele é um compilado das cartas que ele fez aos acionistas ao longo da história da Berkshire Hathaway. Então esse livro aqui ele é muito interessante porque ele foi muito bem desenvolvido por essa moça aqui, a Lawrence Cunningham. Ela uniu as cartas de forma a que elas façam sentido independente de terem sido escritas no mesmo ano. Então, às vezes tem conceito
o mesmo conceito que foi citado em diversas cartas e ela uniu em um único ensaio. A minha recomendação aqui fortemente é o capítulo 2, Finance and Investing. Esse capítulo tem 8 ensaios e esse capítulo aqui tem muito conteúdo. Então, se você puder ler apenas um capítulo desse livro, eu recomendo que seja o Finance and Investing. E aqui tem muito conteúdo. Eu não recomendo que você leia esse livro numa tacada só. Eu recomendo que você leia 2 ou 3 ensaios, reflita bastante e depois passe para os outros. Não é um livro para você ler do começo ao fim, até porque ele não tem essa cronologia. Você pode ler o ensaio da primeira página e o último ensaio, que você não vai ter nenhuma perda aí no processo. E foi exatamente assim que eu li esse livro. Eu e um amigo meu, ao longo da pandemia, a gente marcava de ler uns 3 ou 4 ensaios por semana. Depois a gente fazia uma reunião e debatia esses ensaios, de tal maneira que a gente teve uma grande compreensão desse livro, que é um dos melhores livros de investimento que você vai ler em toda a sua vida. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo de uma vez só, sem roteiro nenhum. Espero que ele possa contribuir para a sua jornada de investimentos e no futuro eu acredito que eu vou citar um pouco mais detalhadamente cada livro, fazendo uma resenha, fazendo um resumo, explicando algum capítulo que eu ache mais interessante, para que você possa ter uma boa experiência investindo aqui com o canal Investir é Viver. Um forte abraço e bons aportes!